falar agora sobre o cenário envolvendo a guerra entre Israel e o Hamas, porque um ataque de Israel à região sul da faixa de Gaza deixou 32 mortos hoje. Autoridades locais de saúde dizem que prédios residenciais foram atingidos e há registros de mortos na cidade de Khan Yunis, no sul do território. Até agora, Israel tem concentrado a maior parte das ofensivas no norte da faixa de Gaza e nos últimos dias o país tem avisado a população a deixar a parte sul em uma indicação de que vai passar a aumentar os ataques na área. A ampliação deve agravar a situação humanitária para a população, que já sofre, lembrando aí, com a falta de energia, combustível, comida, água e até insumos médicos. Israel diz que vai avançar para qualquer lugar onde o Hamas estiver. E hoje, médicos do maior hospital de Gaza disseram que receberam ordens da defesa israelense para deixar o local. Tel Aviv nega ter mandado a retirada e o hospital Al-Shifa foi invadido por forças de Israel nesta semana. O país que alega que a unidade de saúde, que lembrando abriga famílias palestinas, também serve como centro de comando do Hamas, o que o grupo desde sempre tem negado. A ONU pede acesso a esse local para conduzir uma investigação de forma independente. Vamos seguir agora falando sobre esse assunto, falando sobre esse cenário de guerra entre Israel e Hamas, agora com a doutora em Direito Internacional e professora da Universidade Federal do Paraná, Priscila Caneparo. Professora, muito bem-vinda novamente à CNN Brasil, um bom dia para a senhora. Explica para a gente um pouco desse cenário da guerra nesse momento. Estamos chegando agora neste sábado de guerra, a guerra que parece não ter fim, né? Ela segue avançando. Qual que é o cenário nesse momento quando a gente fala dessa guerra? Qual que é a situação especificamente da faixa de Gaza agora, professora? Bom dia a todos. Eu acho que é importante a gente pontuar algumas questões aqui em relação ao atual cenário da guerra. Primeira questão, em relação efetivamente ao hospital. Existe uma guerra de informação aí, né? Basicamente, ou uma desinformação, porque os palestinos estão falando junto com os jornalistas que se encontram lá presentes, né, no hospital, que foi Israel que deu o intimato para que eles saíssem em 1 hora do hospital, então ocorresse a evacuação. Lembrando sempre que isso não ocorreu, existem mais de 100 pessoas, incluindo aí recém-nascidos que precisam de acesso ao UTI neonatal, que se encontra ainda no hospital. Em contrapartida, Israel falou que não mandou eles saírem, que de fato eles estão saindo porque eles querem, porque justamente eles querem ir em direção à fronteira sul, efetivamente, da faixa de Gaza, né, em direção à fronteira do Egito. Então, aí a gente já começa a compreender que existe também uma guerra informativa, principalmente em relação a vidas, em relação ao hospital em si. Né? O segundo ponto que é alegado, que Israel mostrou um vídeo que ainda está sendo muito debatido se é verdade, se não é em relação à base do Hamas estar embaixo desse hospital, os túneis de ligação e o armamento, efetivamente, o depósito de armamento estar embaixo desse hospital. O que justificaria não um ataque, mas sim justamente, né, uma incursão de Israel no entorno desse hospital. Lembrando sempre que a gente não pode atacar o hospital, porque, de fato, a gente tem a configuração de um crime de guerra, né? Não pode atacar alvos civis, por assim dizer. Mas justificaria o porquê dos tanques israelenses estarem no entorno desse hospital. O segundo ponto que é importante a gente ficar atento, porque provavelmente vão ter alguns desdobramentos em relação a essa informação. Um terceiro ponto, que daí eu acho de suma relevância também, é a questão do combustível. Israel determinou que 2 caminhões de combustíveis poderiam ingressar dentro da faixa de Gaza, caminhão esses vinculados à Organização das Nações Unidas, porém, a Organização das Nações Unidas fala que ainda não conseguiu entrar com nenhum combustível e que 2 caminhões são muito poucos, né? Então, dentro dessa perspectiva, só para a gente entender, existe uma guerra de informação, efetivamente, do que é verdade e do que não é, porque Israel está falando, eu deixei entrar 2 caminhões, mas ainda a ONU fala em contrapartida que não entrou, e que 2 caminhões não são suficientes, né? Lembrando sempre que o medo de Israel é que esse caminhão seja desviado justamente para abastecer o Hamas. Mas dentro dessa perspectiva, a gente precisa pensar que as imagens que estão chocando o mundo dos bebês prematuros, que precisam justamente de um acompanhamento intensivo, existe a necessidade de combustível, porque essas UTIs neonatais só conseguem ampliar efetivamente o seu aspecto de conseguir garantir com que esses bebês tenham o provimento que eles precisam por intermédio desse combustível. Um outro ponto, por último, eu acho que é importante destacar,
Israel tem se comprometido para fazer pausas humanitárias, possibilitando com que as pessoas que se encontram ao norte da faixa de Gaza vão para o sul, rumem em direção ao sul, mas a gente tem observado que alguns bombardeios estão ocorrendo. Obviamente, hoje ocorreu um bombardeio em Khan Yunis, né, e 26 pessoas morreram. Então, as pessoas têm se sentido muito inseguras em qualquer região que elas se encontrem dentro da Palestina. Então, esses são alguns pontos centrais, obviamente. A gente tem aí também a figura dos reféns que se encontram nas mãos do Hamas. Existe alguma prospecção de que os reféns não estão vivos, né, alguns dos reféns, então a gente precisa também ficar atento como é que vai ser desenrolada essa questão dos reféns. Com certeza. Professora, eu peço que você continue com a gente. A gente vai aproveitar e chamar a Priscila Yazbek para a nossa conversa, porque Israel tem investigado agora atos de violência sexual cometidos pelo Hamas durante os ataques do 7 de outubro. E tem casos de estupro de mulheres e meninas que já foram documentados depois de análises e de relatos. A Priscila Yazbek está com a gente e vai detalhar, então, essas informações que chegam para a gente sobre esse caso especificamente. Pri? Oi, Muri, bom dia a todos que nos acompanham. A polícia israelense, então, está reunindo tanto provas quanto vídeos, depoimentos de testemunhas que relatam, então, abusos sexuais cometidos pelo Hamas durante os ataques no dia 7 de outubro. Segundo esses relatos, mulheres teriam sido brutalizadas sexualmente, torturadas e mortas, segundo essas testemunhas. O superintendente da polícia israelense disse que os policiais coletaram muitos depoimentos e 60 mil vídeos para fazer a análise, então, desses relatos. Eles falaram que nos vídeos há relatos de pessoas que viram, então, esses abusos, mas eles falam que não tem testemunhas em primeira mão, porque muitas dessas mulheres, segundo os relatos que foram feitos e segundo as informações da polícia israelense, muitas dessas mulheres que foram abusadas foram assassinadas posteriormente, por isso não há relatos em primeira mão. O comissário da polícia israelense disse que a investigação pode levar a processos judiciais, mas que, por enquanto, o que eles estão fazendo, de fato, é levantar essa documentação. Também especialistas em direitos humanos se reuniram em uma comissão para levantar esses vídeos e também esses relatos, esses depoimentos, para juntar material sobre os abusos que teriam acontecido, então, nos ataques feitos pelo Hamas no dia 7 de outubro, no início da guerra. Uma professora da Universidade Hebraica disse que o grupo teme que, conforme a guerra avança sobre Gaza e conforme o número de vítimas aumenta em Gaza, já se passam de 11 mil os números de mortos, ela teme que as brutalidades contra as mulheres sejam esquecidas. Então, ela conversou com a CNN, essa professora Elkayan Levi, e ela disse que nunca saberemos tudo o que aconteceu com elas. Sabemos que a maioria das mulheres que foram violadas e abusadas sexualmente também foram assassinadas. Ela também fez uma crítica em nome desse grupo à Organização das Nações Unidas, a ONU, porque depois de uma semana, depois dos ataques do dia 7 de outubro, a ONU divulgou, então, um comunicado em que não mencionava esses supostos abusos sexuais realizados pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro, e diz a professora que é muito pior do que apenas o silêncio ou o insulto a nós, como mulheres israelenses, aos nossos filhos e ao nosso povo, disse ela em referência à ONU, e ela disse: quando eles não conseguem nos reconhecer, não reconhecem o que aconteceu aqui. Eles estão falhando com a humanidade. E, Muriel, vale falar também que em meio à guerra também acontece uma guerra de narrativas. A gente sempre lembra que muitos dos materiais que chegam, inclusive que são divulgados pelo próprio governo israelense, não podem ser verificados de forma independente. E isso está muito ligado também ao que está acontecendo no Hospital Al-Shifa, que é o principal hospital de Gaza. A gente vem falando ao longo da programação sobre a situação no hospital, que agora está sendo evacuado, e também algo parecido aconteceu com o hospital, com muitos vídeos, inclusive do exército israelense, mostrando túneis, instalações, estruturas do Hamas que ficariam embaixo do hospital, mas vale falar que esses materiais não podem ser confirmados e verificados de forma independente. Então, isso é o que diz o exército israelense. Por outro lado, tanto médicos do Hospital Al-Shifa quanto o Hamas negam essas acusações de que há uma operação acontecendo embaixo do Hospital Al-Shifa. Eu digo isso porque
esse é um momento crucial para Israel conseguir continuar a sua ofensiva e também para conseguir apoio internacional em meio à sua ofensiva. Então, esses relatos de abusos sexuais, os relatos de ataques que acontecem em hospitais, os relatos de que operações do Hamas acontecem embaixo de hospitais, são fundamentais para que as forças de defesa israelense continuem a sua ofensiva sem sofrer tanta pressão internacional, porque eles usam o argumento, de um lado, de que o Hamas fez muitas atrocidades, de outro, dizendo que o Hamas usa pessoas como escudo humano e por isso eles precisam fazer essas ofensivas, por mais que isso acabe trazendo casualidades entre os civis. Volto com vocês. Muriel. Obrigada, Pri, pelas informações. A gente segue aqui com a professora. Professora, justamente queria pegar por esse ponto que a Priscila trouxe, justamente especificamente sobre a questão da acusação de violência sexual naqueles ataques, principalmente no ataque do dia 7 de outubro. A gente sabe que essa violência sexual, ela infelizmente é muito comum quando a gente fala sobre esse cenário, sobre esse tipo de ataque, né? Não é algo inédito que está sendo visto e agora vai ter que ser investigado. Queria te ouvir sobre esse ponto também, que precisa ser falado e que também é relevante de ser investigado. Bom, existia já uma desconfiança que, de fato, dentro daqueles vídeos que foram lançados a partir do 7 de outubro, que a violência sexual também estaria presente nos atos do Hamas. Não apenas, efetivamente, os ataques que ocorreram dentro do território israelense, mas por intermédio justamente da ideia que se tem desse grupo extremista em relação à mulher. Então, basicamente, isso também é um ataque à sociedade israelense. A gente tem que pensar que a sociedade israelense hoje, ela é uma das que mais garante os direitos efetivamente à mulher. Então existe, por assim dizer, uma dupla violação, uma violação tanto em aspecto pessoal efetivamente, né, para cada uma dessas mulheres que foram vítimas de violência sexual, precisa de uma investigação muito robusta, precisa de uma resposta da sociedade internacional. A Organização das Nações Unidas vai ter que se envolver dentro dessa questão efetivamente de investigação, de garantir uma resposta adequada, mas principalmente frente ao que representa a sociedade israelense. Acho que é super importante destacar esse ponto. Israel é um dos países que mais consolida direitos das mulheres e dentro dessa perspectiva, dentro dessa prerrogativa, a gente ter essa grande denúncia, essa vasta denúncia que a gente já imaginava em relação ao Hamas afetando as mulheres, é também afetar os valores da sociedade israelense. Obviamente, a gente está perante um crime de guerra, a gente está perante um crime contra a humanidade, mais especificamente, que é a questão justamente da degradação sexual da mulher, da prostituição, da violência forçada. E dentro dessa premissa, por que a gente não imputa tanto essa questão de crime de guerra em relação ao Hamas? Porque o Hamas é um grupo extremista que praticou atos terroristas. E dentro desse bojo, dentro desse escopo de atos terroristas, a gente já prospecta crimes de guerra também. Então já existe uma premissa que Israel já cometeu todos esses... o Hamas já cometeu todos esses crimes. Então, dentro dessa premissa, a gente precisa entender. Hamas, sim, já está sendo uma imputada, ao menos na retórica de responsabilidade. Inclusive, e agora ampliando, para a questão da violência sexual. Professora, peço que você continue com a gente. Só para a gente lembrar, hoje a gente está com a doutora em Direito Internacional e professora da Universidade Federal do Paraná, Priscila Caneparo.